Quem nos ensina é o chefe Henrique Burdi. Tudo bem, querido? Tudo Obrigada por ter vindo. Bom? Bom demais, graças a Deus. E é bom demais. Fala outro idioma? Inglês, espanhol, português. Estou aprendendo francês por força da profissão, né? Porque até hoje eu sei falar je suis perdu, ou seja, eu estou perdido. Estou perdido. E claro, né, com você na gastronomia, a gastronomia é muito globalizada. Sim, com certeza. É totalmente globalizada, você aprende receitas do mundo todo e a França é importantíssima, né, na gastronomia, a Itália. A base da nouvelle cuisine, que eles chamam, né, que é a gastronomia francesa, que nos ensinou aí tudo que a gente sabe fazer assim, de base hoje. E é muito interessante assim você querer aprender, porque tem gente que fala assim, não, eu faço minha comida, não preciso saber falar a língua. Mas é tão interessante, né? Se você vai receber pessoas, você vai apresentar a sua comida para ela, para uma francesa, para um francês, ou para um espanhol, alguém, você se comunicar com ele. É algo mais, né? Com certeza. Eu já viajei em vários países do mundo e o inglês me ajudou muito. Tá? Você imagina você chegar na Tailândia, 42 horas de avião, aquela loucura toda, e aí, o que eu faço? Agora, como é que eu me comunico com digamos assim, o tailandês? Eles arranham male-male o inglês, mas arranham. Arranham, exatamente. Agora, português, nunca. Compreendo. Português só em Portugal e alguns países da África. Mas vamos lá, então, começar a nossa receita falando em português mesmo, que é o que todo mundo em casa vai entender. E a linguagem da cozinha é uma linguagem do estômago, todo mundo entende, né? Linguagem dos sabores, né? Tá, linguagem dos sabores. Vamos? Bom, vamos lá. Bom, a receita que a gente vai preparar é uma focaccia integral. Focaccia, na verdade, é uma espécie de pizza, tá? Um pão pizza que a gente chama, e a origem italiana. Então, tá aí já uma influência diferente na nossa gastronomia. A gente vai fazer algumas coisas aqui que tem tudo a ver com coisas que a gente faz no Brasil, mas no final a gente tem um pão tipo italiano. Ótimo. Tá? É uma receita fácil, a gente vai fazer aqui de forma bem ágil, tá? Eu vou colocar rapidamente aqui uma xícara e meia de água, por favor, só ligar, como esse fogão é ágil, é tranquilo, tá? É só amornar. Eu vou pegar um tabletinho de fermento. Para pão, né? Para pão, fermento biológico. Posso comprar esse aqui, ou então posso ir na padaria e pedir ao meu amigo padeiro, dizer o seguinte, me dá 15 gramas de fermento. Ele pesa, entrega pra gente, tranquilo. Joia. Tá? Esse dá é vender, tá, gente? Oi? Não, ele dá mesmo. Não. Claro que não. Às vezes não. Todo mundo pedir, depois você fala na televisão. Verdade. Bom, então eu coloquei aqui o meu cubinho de fermento e eu tenho aqui uma colher de sopa de mel. Tá? Segura, isso. O que acontece? Essa colher de sopa, na verdade, eu já medi aqui, mas poderia não ter medido se eu chegar e pegar uma colher de sopa, pedir o mel aqui e colocar. Qual é a questão? Não vou fazer aqui, mas se você quiser que não grude, basta passar um pouquinho de azeite. E aí não cola, tá? Então, vou aqui colocar o meu mel. Ok. Está colocado. Vou colocar meu melzinho aqui pro canto. Que delícia! Posso fazer também com açúcar, mas o mel é mais interessante, tem um sabor mais pronunciado. E aí eu vou amassar esse meu... Fermentinho aí. Vira pra lá, meu por favor. fermento. Isso, Henrique. Tá virado. Aí, tá ótimo. Perdão. Tá? Ele vai dissolver totalmente. Dá licença, juro que eu lavei a mão. Mão de cozinheiro é sempre limpa. Não, se não lavar, 30 vezes, tantas vezes quantas a gente sequer suja. Normalmente eu faço isso aqui com a mão, tá? Só que para facilitar aqui, no nosso caso, eu estou usando o garfinho. O garfinho. Ok. Bom. Dissolveu. Dissolvi. Eu vou colocar aqui também uma colher de azeite. Colher de sopa. Fria. E 2 colheres de chá de sal. Ok? Já 2 colheres de chá. 2 colheres de chá. Tá? Vou mexer mais um pouco. Tudo que eu coloco azeite, tá? Se eu batesse isso aqui no liquidificador, ele ia fazer uma coisa chamada emulsionar. Ia fazer uma coisa como se fosse quase uma maionese. Tá?
O azeite tem essa propriedade. Ah, tá. Bom. Então por isso que não precisa. Não precisa, não tem necessidade. Não deve, na verdade, né? Tá quentinho, tá quase morno. Tá quase Bom, morno. por que minha água tem que ser morna e não pode ser quente? Fermento biológico, como o nome diz biológico, ele é vivo. Tá? Se eu coloco frio, ele não se desenvolve. Se eu coloco muito quente, eu mato o fermento. Eles. Então tem que ser morno, tá? Ok. O negócio aqui já tá até ficando incandescente. Tá morninha, só mais um pouquinho. Um tiquinho de nada. Tá. Na verdade, esse tipo de fogão, ele, por indução, né? Como essa panelinha não é tão adequada, digamos assim, ela demora um pouco mais para esquentar, tá? Mas já tá... Mas agora já no tá jeito. Deu? Pode desligar? Pode. Então eu vou misturar aqui. Vai ficar uma coisa assim... Cuidado para não se queimar, hein? Tá, pode deixar que isso aqui eu já estou caldo. escolada, porque eu já me queimei aqui várias vezes. Vai ficar um caldo. Eu vou pegar uma xícara de farinha de trigo. Farinha comum, não tem nada de excepcional nessa farinha, tá? É farinha... Secuá, pereirá, aliás? Nada, Não, normal. Não tem necessidade, basta não ser uma farinha... Ruim, né? Ruim. Digamos. Você não tem um silicone, não, Henrique? Só pra gente não fazer barulho? Tem não, né? Não. Não tem problema não, pode ir. Mas também é muito pouco, tá? Que eu não vou misturar mais do que isso, não. É só para fazer essa primeira mistura. Bom, como é que funciona essa receita? Nesse momento, eu tenho que parar um pouquinho, tá? Teria que parar um pouquinho e esperar 30 minutos com um pano úmido por cima. Só para esse meu fermento vivo dar uma desenvolvida. Tá? Não é o caso, a gente não vai precisar de fazer isso aqui. A gente está numa demonstração, digamos assim. Então eu vou partir logo para a segunda etapa. Tá? Eu não vou passar por esse período digamos assim, deixar meu fermento crescer. Tá, mas em casa é bom fazer isso. 30 minutos, boto um paninho úmido por cima, tal, coloco, molho o meu pano, coloco aqui e tal, deixo ele quietinho lá num canto e ele vai crescer. Ok? Bom, feito isso, eu tenho uma xícara e um quarto de farinha branca, farinha de trigo, e uma xícara e um quarto de farinha integral. Por que eu não posso usar só farinha integral? Porque a farinha integral, ela não dá liga. Eu não consigo fazer uma união, digamos assim, fazer um pão só com farinha integral. Eu preciso de alguma outra coisa. Pode ser a de trigo branca, pode ser uma farinha de milho, mas eu tenho que ter uma outra farinha que dê liga, tá? Senão não funciona, ok? Então vamos lá, eu vou colocar a minha farinha. Preciso para misturar. E vou, digamos assim, misturar esse meu... Isso, arrumamos aqui o nosso silicone. Isso, esse meu, digamos assim, essa minha farinha. É uma mistura inicial, tá? Vocês vão notar que ela tá meio molenga. Farinha integral também é fácil de achar hoje em dia, né, Henrique? Se não encontrar farinha, pode usar a fibra. Tá? A farinha é fácil, é um pouquinho mais cara, a fibra é um pouquinho mais barata, o resultado final é muito semelhante. Ah, ótimo. Tá? Então, só enquanto você mistura aí, você vai pôr a mão na massa agora? Isso. Tá. Não tem Nós jeito. vamos deixar o pessoal já anotar a receita dessa focaccia integral, delícia. Ainda tem mais uma coisa ali de azeitona ali, que é até um nome complicado, depois eu falo. Tapenade.